e amados de meu Pai, que Deus, o Deus Pai, em o nome do Deus Filho, venha derramar o Deus Espírito Santo sobre todos os que participam desta transmissão, para que todos possam compreender, entender a palavra de Deus e segui-la, obedecê-la, fazer dela a receita da vida nova e abundante que Deus promete àqueles que lhe seguem, que obedecem a sua palavra. Nós falamos ontem aquilo que Jesus disse para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Porque o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma, em troca da salvação da sua alma? Então veja que Jesus fortalece aqui a ideia da salvação da alma, sobretudo. O que adianta o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a gente fica pensando nas pessoas deste mundo que fazem sucesso, têm dinheiro, vivem uma vida regalada, uma vida aparentemente farta. Mas, de repente, você ouve falar em suicídio. Normalmente, os que têm condições é que se matam, não os que não têm. Porque o dinheiro todo que conseguiram juntar em suas vidas, o sucesso, aparente sucesso, não satisfez e não satisfaz a alma. A alma é insaciável. A alma humana é insaciável. Pode lhe dar tudo o que você quiser dar, mas ela não vai ficar satisfeita. A alma só fica satisfeita quando ela está em paz consigo mesmo, mas, sobretudo, com Deus. Se ela não tiver paz com Deus, ela não vai estar em paz consigo mesmo. Eu já ouvi muitas pessoas falando para mim: bispo, eu daria tudo que eu tenho por um momento de paz. Eu vivo um inferno. É na minha casa, no meu trabalho, são os parentes, filhos, são os pais, enfim. Pessoas que vivem um pedacinho do inferno neste mundo. Por quê? Porque não tem nada que possa satisfazer a alma que não seja o próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo, por exemplo. Mas para você ter o Espírito Santo, primeiro você tem que passar pelo Senhor Jesus, o Filho dele. Jesus disse
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é impossível uma pessoa receber, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, sem passar pelo Senhor Jesus. É impossível. Tem que se submeter àquilo que ele fez, ao sacrifício que ele fez. Mas isso requer a pessoa se entregar 100%. É o que ele disse: se alguém quiser vir após mim, quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É impossível você seguir Jesus e não negar a si próprio. É impossível. Impossível. Você tem que negar a si mesmo. Aí é que está o grande problema das pessoas. É por isso que muitas pessoas estão dentro das igrejas, inclusive, né, da Igreja Universal, do Reino de Deus, estão dentro da igreja, fazem parte lá do corpo de obreiros, pastores, etc., mas não querem negar a si mesmo. Querem participar da salvação, mas querem também participar dos deleites que esse mundo oferece. Então não dá para compatibilizar uma coisa com a outra. Não dá. Não é compatível. Se alguém quiser vir após mim, a primeira coisa que tem que fazer é tem que renunciar a si mesmo. Porque para você seguir Jesus, você tem que deixar de seguir quem quer que você venha seguindo. Você tem que entrar atrás dele, quer dizer, através da palavra dele, seguir os pensamentos dele, as ideias dele, os mandamentos dele, a disciplina dele, a ordem dele, a justiça dele. E quando isso não acontece, então não tem como seguir Jesus. É impossível. Só quando a pessoa verdadeiramente nega a si mesma. Ela tem que negar a si mesma. Não há como ela querer seguir Jesus e atender seus caprichos, os caprichos do seu coração. Não tem como. Não tem como. E essa é a razão do porquê também muitos começam bem na fé, porque tomam posse de bênçãos, mas não são a própria bênção, isto é, ainda não receberam o selo de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Então elas curtem as bênçãos, aquelas bênçãos que são apenas por um tempo, porque cedo ou tarde aquelas bênçãos vão se esvair, vão sair fora, ela vai deixar esse mundo, não tem jeito. E vai para onde está Jesus. Então, amiga e amigo, estas palavras de Jesus aqui são perfeitas para colocar você que me assiste na sua posição verdadeira diante de Deus. Só você e Deus sabe em que posição você se encontra. A posição de estar seguindo Jesus, sendo discípulo de Jesus, ou não. Ou não. Porque se você segue Jesus, você pode ter certeza que então a paz, a sua alma vai ter paz. Você vai viver em paz. Lutas você vai sempre ter, mas a paz é o fim. Nós temos a paz. E a paz a gente carrega dentro da gente quando a gente recebe o Espírito da paz, que é o Espírito Santo. Então, muita gente quer receber o Espírito Santo como quer receber as bênçãos materiais.
e pensam que a bênção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é como se fosse uma bênção material, a bênção, por exemplo, de conquistas, de sucesso, de curas, de maravilhas que Deus fez na vida deles. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você receber a cura da sua lepra, como os 9 leprosos. Outra coisa é ser curado da lepra e, sobretudo, a lepra espiritual, que é o pecado. Você vencer o pecado. Você vencer a si mesmo. Conforme aquele leproso que voltou para agradecer Jesus, reconhecê-lo como Senhor, como Salvador, e então ele foi salvo. Dos 10, apenas um foi salvo. Veja que Jesus curou 10, um apenas, 10%, o dízimo foi realmente salvo. Você vê que é muito forte isso. Muitos são chamados, muitos são curados, muitos são abençoados. Todo dia nós postamos aqui coisas maravilhosas que Deus tem feito. Mas uma coisa são as bênçãos materiais, físicas. Mas outra coisa é a pessoa ser a própria bênção, que é o receber o Espírito de Deus. Para isso, você tem que negar a si mesmo. Porque não pode, é como Jesus disse, como é que pode a pessoa, como é que pode alguém servir a Deus e ao diabo? Como é que pode alguém servir a 2 senhores? A Deus e a si próprio? Não tem como. Então, amiga e amigo, talvez você esteja sempre pedindo ao pastor para orar por você. Ora por mim, bispo, ora por mim. O problema é que você está querendo que a coisa aconteça como uma mágica. E não é assim, não é mágica. Você tem que vencer a si próprio. Você tem que vencer o seu eu. É fácil, bispo? Não, não é fácil. Porque o ser humano é egoísta, egocêntrico por natureza. Então você tem que morrer para si mesmo, morrer para o mundo. E é aí que entra o batismo nas águas por imersão. Então, você tem que entender que se quer receber o Espírito Santo, inclusive, segunda-feira agora, nós começamos o jejum de Daniel. É um sacrifício. Você vai deixar informações, vai deixar de assistir futebol, vai deixar de torcer, você vai torcer só por si próprio. Você vai buscar, você vai correr atrás, você vai negar o seu eu para ter o Espírito Santo. Isso é um propósito individual, ninguém é obrigado, não, mas é um sacrifício, ou é o sacrifício que faz a gente provar para nós mesmos, sobretudo para Deus, que a gente está disposto a tomar a nossa cruz e segui-lo dia após dia após dia. É o que Jesus disse. Quem quiser salvar a sua vida, é a sua vida, salvar a eternidade, por toda a eternidade, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, o recebimento do Espírito Santo é você ser selado, carimbado, registrado, ter o seu nome escrito no livro da vida e poder chegar diante de Deus e falar: meu Pai, Pai nosso que estás nos céus. Só quem realmente morreu para este mundo, morreu para si próprio,
e vive apenas para seguir e servir o Senhor Jesus, essas pessoas são salvas. Aí ele diz, o que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, nós falamos ontem a respeito daqueles jogadores que fizeram sucesso no passado, grande sucesso, foram ícones na época de ouro de futebol no Brasil, né? Por isso o Brasil chegou a ser pentacampeão. Mas e as suas almas? O que foi feito das suas almas? Não sei, a gente não sabe, né? Cada um sabe de si. Mas uma coisa é certa, o que aproveita ao homem ganhar sucesso, dinheiro, posição, tudo, e perder a sua alma? Quando uma pessoa investe toda a sua vida, toda a sua alma, todo o seu ser na conquista das coisas desse mundo, mostra que ela não crê em Deus coisa nenhuma. Ela não tem o mínimo de temor para com Deus. Então, ela conta consigo mesma, ela não conta com Deus. Mas quando a pessoa se inclina diante dele e diz, Senhor, tem compaixão da minha alma. E o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou pronto para te seguir, para obedecer. Então, está escrito. A palavra de Deus tem exemplos perfeitos para você seguir. A palavra de Deus está cheia de exemplos, bons e maus, para que todos vejam a diferença entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Agora, cabe a cada um decidir. Eu posso dizer para vocês, eu tinha o maior medo, pavor, só de pensar no inferno. E a minha alma no inferno, até que um dia eu conheci Jesus e esse pavor desapareceu. Eu vivo em paz, comigo mesmo, sobretudo com Deus. Graças a Deus. E isso eu quero para você, amiga e amigo. Porque sem isso, se você vive em dúvidas, medo, ansioso, enfim, você é aquela pessoa, digamos assim, desequilibrada emocionalmente. Por quê? Porque ainda não conheceu Jesus. Faça a sua parte. Perca a sua vida. Não olhe para a sua vida, não. Olhe para o futuro da sua eternidade, da sua alma. Invista nisso. Invista nisso. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus. E o que dará o homem em troca da sua alma, da salvação da sua alma? Não tem nada que ele pode, a não ser que ele morra para si mesmo, morra para o mundo e viva para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.